Oi pessoal, bem-vindos ao segundo episódio de Na Volta Eu Te Conto. E assim, eu queria agradecer muito vocês, porque nessa última semana, eu tenho recebido tantas mensagens legais de carinho, de apoio, de incentivo. Eu tô muito feliz que vocês ouviram o primeiro episódio, que me chamaram para conversar, para elogiar. Enfim, eu acho que isso me deixa muito feliz, sabe? Porque eu acho que todo projeto ele começa assim, né? Com as pessoas próximas da gente nos apoiando. E, enfim, pode ser que algum dia ele se torne um projeto maior, mas por enquanto ele é isso, sabe? Uma conversa aqui entre a gente. Tô muito feliz as pessoas que compartilharam. Eu acredito muito que, assim, a gente que gosta de contar histórias, quem se formou em jornalismo, quem é artista, quem trabalha contando histórias, acredita muito nisso, né? De que quando a gente conta uma história, essa história vai chegar até alguém que precisa ouvir essa história, sabe? Eu penso muito nisso. Acho que isso também é um dos motivos de eu ter decidido gravar o podcast, porque eu acho que às vezes a gente passa por situações e às vezes a gente acha que a gente está sozinho, e depois, quando a gente compartilha essa história, a gente descobre que outras pessoas também já passaram por isso, e essa nossa história depois pode ajudar outras pessoas, né? Então, acho que isso foi uma das coisas que me levou a fazer jornalismo, assim, esse ato de contar histórias e acreditar que as histórias também mudam um pouco a vida das pessoas. Então, e o podcast também veio meio que nesse intuito, assim, sabe? Então, eu queria agradecer muito as pessoas que compartilharam, né? E pedir para que, enfim, vocês sigam mandando para amigos e para pessoas que vocês acham que vão gostar de ouvir aqui as nossas conversas, né? Mas, enfim. E aí, vamos para os assuntos de hoje, né? Do dia, da semana. Queria contar para vocês que tava saindo agora do trabalho, né? E para quem não sabe, eu dou aulas de dinamarquês alguns dias da semana, assim, né? Na internet mesmo, para alunos que, enfim, queiram aprender um pouco de dinamarquês. Isso faz muitos anos já que eu dou aula de dinamarquês online para as pessoas, e já tive vários alunos, assim, de todas as idades, desde alunos que, né, eram adolescentes que iam para a Dinamarca fazer intercâmbio, queriam aprender um pouco mais, pessoas que se mudaram para lá e não estavam conseguindo aprender o idioma, e até pessoas de mais idade. E aí eu vou falar sobre a mensagem que a minha aluna, né, eu tenho uma aluna que ela é de Portugal, ela tem, sei lá, uns 70 anos, eu acho. Enfim, vou contar essa história, não vou falar o nome dela, mas assim, acho que ela também não vai ouvir, né, esse podcast. Mas ela é uma querida, assim, sabe? E faz mais de um ano que tô dando aula pra ela, e hoje ela me mandou essa mensagem dizendo que ela tá um pouco doente, faz algumas semanas já que ela me falou que ela precisa fazer uma cirurgia. Eu não sei exatamente qual é o problema que ela tem, né? Ela não me falou porque, enfim, a nossa relação é muito de aluno-professor, né? Mas também não quero entrar em detalhes e pedir pra ela, assim, né, falar o que tá se passando. Mas, enfim, ela mandou essa mensagem dizendo que ela não tá muito bem e que ela vai parar um pouco, quer dar um tempo nas nossas aulas, né? Porque, enfim, a família dela tá visitando ela, tá ajudando ela nesse momento. E aí eu fiquei muito preocupado, sabe? Porque eu gosto muito dela, gosto muito de dar aula pra ela. Acho que para além de ensinar dinamarquês, ela também me ensina muitas coisas, sabe? Nesses nossos momentos de aulas. E aí eu saí do trabalho agora muito preocupada. Eu vou escrever uma mensagem pra ela, né, dizendo que não tem problema nenhum a gente pausar as aulas. Mas aí vocês devem estar se perguntando por que uma senhora de 70 anos tá querendo aprender dinamarquês. Ela mora em Portugal, por que ela, enfim, sabe? E aí a moral é que o filho dela se mudou pra
pra Dinamarca, né? Tá namorando uma dinamarquesa. E ela tem ido pra lá com alguma frequência, então ela queria aprender o básico, assim, pra se comunicar com ele. Eu já tive uma outra aluna também do Rio de Janeiro ela também era de mais idade, assim, e o filho dela se mudou pra Dinamarca, casou com uma dinamarquesa, e ela tava aprendendo dinamarquês pra falar com os netinhos dela, que tinham nascido. Olha só que fofas essas senhorinhas. Enfim, eu tenho o privilégio de dar aula para essas senhoras, que são uns amores. Mas enfim, eu acho que é muito legal a gente ter amizades e relações com pessoas que tenham idades muito diferentes da nossa, né? Tipo, a nossa diferença de idade é enorme, mas eu adoro ter elas como minhas alunas e adoro ter elas como minhas amigas. Eu aprendo muito com elas e eu sempre saio da aula com uma perspectiva diferente, assim, de enxergar as coisas da vida, assim, sabe? Então, quando ela mandou essa mensagem que ela tá passando por um momento difícil, eu fiquei bem preocupado, confesso. Mas aí também pegar o exemplo delas pra gente ver como é lindo o amor, né? Porque assim, ela ama tanto o filho dela que ela aos 70 anos decidiu aprender dinamarquês para poder ir visitar, para falar com os netos, futuros netos dela. Enfim, eu achei isso muito legal. Eu acho que não tem gesto maior de amor do que você aprender alguma coisa por causa da outra pessoa. Isso serve em qualquer relação, tá? Não só de amizade, nem familiar e nem só amorosa, né? Eu já me relacionei com uma pessoa há um tempo atrás, né? Uma pessoa que eu fiquei algumas vezes e que um dos problemas que a gente teve, que fez não avançar para nada, era justamente isso, que a pessoa não estava disposta a aprender nada novo, não estava disposta a mudar nada, assim. Pera aí que eu vou passar por uma parada de ônibus cheia de gente e vou dar uma pausa aqui, tá? Mas, voltando, né? Toda relação vai ser uma relação diferente com todas as pessoas. Não existe nenhuma relação igual. Não existe nenhuma relação igual. E a gente tem que aprender com isso. E quando a gente está se relacionando com uma pessoa que não quer aprender nada novo com você, então simplesmente não tem futuro, né, gente? Eu tava me relacionando, né? Faz bastante tempo. Em outro episódio eu vou contar essa história mais detalhada, porque é um bafão, assim. Mas agora, resumidamente, né? A gente era pessoas muito diferentes, ele era um pouco mais velho do que eu. E ele falou que era a primeira vez que ele tava se relacionando, assim, né? Romanticamente com uma pessoa mais afeminada. E aí isso tava mexendo muito com ele, assim, quando a gente saía, ele se sentia um pouco desconfortável com os olhares das pessoas e tudo mais. Eu acho que isso foi mexendo muito com a cabeça dele. Acho que a forma de eu me comunicar também, de me expressar. Eu sou uma pessoa muito sensível, então às vezes ele tinha atitudes, fazia coisas que eu ficava muito triste, muito chateado e que talvez outras pessoas não fossem dar tanta importância assim. Mas eu já tinha deixado muito claro pra ele que eu era uma pessoa sensível, as coisas que me incomodavam e tudo mais, né? Então, assim, ele não estava disposto a mudar. E eu acho que quando... É meio que isso que eu falei, assim, sobre as minhas alunas também, sabe? Acho que a gente sabe que as pessoas nos amam mesmo quando elas estão dispostas a aprender alguma coisa com a gente. E aprender a mudar um pouquinho, assim. Eu vejo isso também muito com a relação com a minha família, sabe? Porque quando eu me assumi pra minha família, quando eu era bem pequeno, Gente, é sério, é muito triste isso, mas eu cresci achando que a minha família ia me odiar. Tipo assim, porque eu sou de uma cidade muito pequena, né? Muito pequena do interior, de, sei lá, 6 mil habitantes, 7 mil habitantes. E dentro dessa grande cidade eu ainda morava numa zona rural, que tinha, sei lá, era uma vila de 800 pessoas, né?
As pessoas que me conhecem, que estão ouvindo esse podcast, que são lá de IP, elas sabem, mas é um lugar muito pequeno, super conservador e tudo mais. Então, quando tu é uma pessoa queer que vive num lugar onde tu não tem nenhuma referência queer, tipo assim, naquela época, na TV, nos lugares não tinha nenhuma referência. Então, na minha cabeça, eu tinha duas opções. Pensa só que eu era uma criança, sei lá, de 6, 7 anos, tendo essas reflexões, tá? É bizarro, mas assim, eu era uma criança e eu pensava assim, ou eu vou me esconder quem eu sou, e vou ser muito infeliz, ou eu ia ter que me mudar para algum lugar muito longe, tipo assim, desaparecer da minha família sem dar notícias pra ninguém e construir uma vida do zero em um outro lugar. Ai, que merda. Sério. E eu ficava muito triste porque as duas opções me deixavam tristes, assim, sabe? Eu não conseguia enxergar uma terceira opção naquela época. E felizmente eu fui crescendo e fui vendo que isso era diferente, sabe? Fui conhecendo pessoas que me acolheram, mas quando eu me assumi para minha família foi muito complicado, né? Eu não quero também entrar em tantos detalhes aqui, porque acho que a gente tem muitos episódios pela frente para ir conversando sobre essas coisas mais detalhadamente. Não é o ponto principal desse episódio, mas que foi muito complicado para eles, e quando eu vi que eles não reagiram bem, eu pensei assim, bom, então eles nunca vão aceitar, eles nunca vão mudar. E por muito tempo a gente travou uma batalha, assim, eu e os meus pais, que era assim, quem consegue fazer o outro mudar mais? Que era no sentido assim, os meus pais não queriam que eu, enfim, fosse gay, aí eles, né, tentavam me convencer de que era uma fase, de que, e enfim, aí depois eles foram vendo que não tinha mais como mudar, aí eu me tornei uma gay bem afeminada, assim, daí eles tentaram travar uma outra batalha de que era assim, tudo bem ser gay, mas você não precisa ser afeminado, sabe? Ai, que merda falar essas coisas, mas é isso. E aí, peraí que eu vou atravessar correndo aqui. E aí, eu na outra ponta da corda, nesse cabo de guerra, eu tentava convencer eles de que esse era o meu jeito e se eles quisessem continuar próximos de mim, se a gente quisesse continuar tendo uma boa relação, eles iam ter que me aceitar desse jeito. E por muitas vezes eu achei que eu ia perder esse cabo de guerra. Muitas vezes. E isso que eu tô falando aqui não é tipo uma história que durou 2 meses, sabe? Durou anos. Muitos anos. Tipo assim, faz uns 12 anos já que eu me assumi pros meus pais. Faz muito tempo, olha só que loucura. E é muito recente, assim, esse momento que a gente está vivendo em que eu me sinto muito acolhido, muito aceito, muito protegido pelos meus pais, pela minha família, né? Coisa de, sei lá, 2 anos, chutando alto, sendo bem generoso com eles, queridos. Eles são uns amores. Mas é que eu sei que é difícil, entendeu? Eu não tô culpando eles de nada, né? Amo eles. Inclusive, a minha irmã fez eles ouvirem o episódio 1, que ela tá de férias lá em casa. E aí eles me mandaram um áudio muito fofinhos, dizendo que eles adoraram e tal. Muito fofos, fiquei bem emocionado. Mas enfim, e aí por muito tempo eu achei que eu ia perder esse cabo de guerra, né? Porque é difícil, né? E aí chegou um momento que eu segurei bem firme e eu falei assim, não, eu não vou mudar, né? E aí aos pouquinhos eles foram soltando, assim, sabe? E aí eu percebo hoje, olhando pra trás, há 12 anos atrás, que os meus pais, a minha família como um todo, não só os meus pais, né, gente? Minha família, eu digo meus tios,
primos, todo mundo, tipo, todo mundo mudou muito por causa disso, sabe? E pra mim era a prova que eu precisava, né, pra comprovar que os meus pais e minha família realmente me amam, assim, sabe? Porque nessas escolhas que eles tiveram que fazer, por mais que fosse uma coisa que naquela época desagradasse muito eles escolheram estar perto, assim, sabe? E eu sei que muitas vezes eu vou pra minha casa de shortinho, de unha pintada, de cropped, e eu sei que isso causa um desconforto lá em casa, sabe? Em IP de modo geral, quando eu vou pro interior, né? Só que eu acho que esse é um preço que a gente paga também por ser autêntico, por ser fiel a nós mesmos, a nossa identidade, né? Eu acho que quem não tem vergonha de viver uma forma de vida assim autêntica, de fazer escolhas que incomodem os outros, assim, porque, gente, no final das contas é tudo isso, né? Ou a gente vai fazer escolhas para agradar os outros, ou a gente vai fazer escolhas para nos agradar. E a gente só vai ser feliz mesmo se a gente fizer as escolhas para nos agradar. Acho que nesse sentido a gente tem que ser um pouco egoísta, assim, sabe? Eu não sou uma pessoa nada egoísta, mas eu acho que no sentido de escolhas que eu faço pra minha vida, eu sou muito egoísta. E eu acho que, tipo assim, a gente tem que também se conhecer muito pra fazer as melhores escolhas pra gente. E eu acho que quando a gente é LGBT, quando a gente é queer, eu não sei se na verdade isso é uma afirmação, se eu posso afirmar isso com certeza, mas tipo assim, vou falar especificamente de mim. Eu, por ser uma pessoa LGBT, isso me obrigou a me conhecer muito, desde muito pequeno. Muito. Porque é uma questão de sobrevivência. Eu precisei me conhecer muito pra sobreviver e saber me defender e fazer escolhas que fossem me levar a lugares seguros e a pessoas queridas na minha vida. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue fazer escolhas melhores. E eu acho que às vezes as pessoas hétero, que vivem uma vida heteronormativa, é muito mais fácil para elas só irem seguindo o fluxo da vida, assim. E aí elas vão se conhecer mesmo, sei lá, com 20, 30 anos, depois de ter vivido um relacionamento de 15 anos, termina, daí, meu Deus, decidiu se conhecer. Sabe? Conheço muitas pessoas que se sentem assim, que acontece isso, sabe? Então eu acho que isso é também eu não vou dizer que é um privilégio das pessoas LGBTs, né? Mas, porque não é um privilégio, mas é que é uma consequência, assim, sabe? Porque a gente precisa se conhecer, saber nossa identidade, de onde vem, como funciona, pra se proteger. E quando a gente se conhece... Nossa, os ônibus passando aqui do lado, vou dar uma pausa. Aí tem uma rua aqui que eu só consigo atravessar correndo e é tipo assim, corrente de oração. Enfim. Eu acho que quando a gente se conhece, em resumo, né? Eu já até me perdi. Que assim, quando a gente se conhece, a gente vai fazer escolhas melhores. Tava refletindo também. Ontem eu fiz o meu post de... né, agradecendo por ter participado da Jornada Galápagos lá e tal, né? E aí eu fiquei pensando, gente, como eu sou feliz por ter escolhido fazer jornalismo, sabe? E os lugares... E aí eu olho pra trás e eu vejo, tipo, os lugares que o jornalismo me levou. Sabe? Eu era muito jovem quando eu tive que escolher minha profissão. E nem sempre a gente acerta, nem sempre a gente se sente seguro. Mas assim... Eu amo ter feito jornalismo, sabe? E
E a prova disso é ver todas as pessoas que o jornalismo me apresentou. Digo isso de amigos, né, que tem ao meu redor, que eu acabei conhecendo dentro da faculdade e dentro dos trabalhos que eu tive. Dos meus professores também, né, e enfim, de todas as oportunidades que o jornalismo me aproximou, sabe? Mas principalmente das pessoas, assim, e dos ambientes, tipo... Eu me sinto muito sortudo, assim, pelas pessoas que eu tenho ao meu redor, sabe? E só que eu também fico pensando assim, será que é sorte mesmo? Porque é isso que eu tava falando, tipo assim, a gente, na verdade, a gente escolhe, assim, né? As pessoas que permanecem do nosso lado, na nossa vida, assim. Tipo, por exemplo, eu entrei na faculdade, tinha, sei lá, 1000 pessoas lá. Eu escolhi me aproximar das que eu me aproximei, sabe? Acho que é uma escolha às vezes inconsciente, mas que também elas derivam do fato de a gente se conhecer, sabe? Então, eu tô tentando enxergar, óbvio que sempre vai ter um pouco de sorte, né, do universo colocar algumas pessoas no nosso caminho, mas eu também acho que a gente tem um pouco de mérito de saber escolher, né, de enxergar essas pessoas no meio de multidões e se aproximar justamente delas, assim, sabe? Então, eu acho que é isso, né? Ai, gente, agora eu vou começar a subir aquele morro que é, assim, um horror, né? Mas faz parte do meu trajeto. Enfim, gente, eu delirei. Eu não sei se eu falei coisas interessantes nesse episódio. E aí agora também eu tô muito preocupado, porque o primeiro episódio, eu vou ser bem honesto com vocês. Até agora, no dia que eu tô gravando, teve 135 visualizações. Streams, sei lá como que fala. Tipo assim, ai que flop, pouquíssimo. Gente, pra mim é muito, eu achei que ia ter 10. Chutando alto. E muita gente ouviu. E é muito louco. E tipo assim, não é um vídeo. Eu não tô falando de um vídeo de 1 minuto, eu tô falando de um podcast de 30 minutos. Então, que privilégio também, sabe? As pessoas terem parado um pouquinho pra ouvir aqui o podcast. Isso me deixa muito feliz. Mas aí eu fiquei a semana inteira com um peso na consciência, pensando, gente, 135 pessoas. O que eu vou falar pra essas pessoas? Sei lá, que possa ser divertido, que possa ser legal, que possa ser interessante. Eu não sei. Eu criei esse projeto, mas eu não sei se eu consigo bancar ele por muito tempo. Porque é assustador. É assustador, mas eu meio que amei, sabe? Enfim, eu tô bem feliz e eu espero contar com vocês também nos dias que eu não tiver nada pra falar. Entendeu? Tem dias que vai ser só buzina, ônibus passando, porque, enfim, mas espero que eu tenha assuntos legais. Espero que essas conversas aleatórias também façam sentido, né? Porque às vezes dá 135 pessoas, pode ser que para 2 faça sentido. E aí também já cumpriu o seu trabalho, né? E às vezes também não precisa fazer sentido nenhum. Às vezes pode ser só uma companhia, né? Eu amei que várias pessoas compartilharam e colocaram assim, ai, matando a saudade. Ai, fiquei tão feliz. Porque eu acho que é muito essa vibe, né? O podcast de ser meio que uma companhia, assim. Isso foi bem legal. Eu lembrei também de uma coisa que eu não tinha falado no primeiro episódio, né? Tipo assim, as pessoas vieram me perguntar, ai, tu vai fazer isso pra sempre? Gente, eu não sei. Eu criei esse projeto e é bem experimental. A ideia inicial é eu gravar uns 5 ou 10 episódios, assim. E aí a gente vai ver se a galera vai continuar ouvindo, se novas pessoas, se esse podcast vai encontrar novas pessoas, né? Acho que um dos meus objetivos também é que alguém que não me conhece ainda ouça o podcast, porque eu fico pensando assim, será que esse podcast só faz sentido para as pessoas que me conhecem pessoalmente? Fica aí o questionamento.
mandem pra alguém que não me conhece pra ver se eles vão gostar. Porque, né? Enfim, não que precisa fazer sentido também. Ai, preciso atravessar aqui, galera. Então, esse episódio tá chegando ao fim. Eu queria agradecer muito quem ouviu até aqui. Eu queria pedir desculpa pelas divagações. Eu acho que a gente também vai ir ajustando esse formato e nos próximos talvez eu tente trazer tópicos mais fechados, né? E é isso, torçam pra que hoje eu encontre o meu crush na academia. Essa é uma tour que eu quero contar pra vocês em breve. O meu olhante da academia. E é isso, acho que tem que ter um pouco de fofocas também, né? Pra, assim, solidificar o público que tá me acompanhando aqui. Eu acho que só funciona se tiver fofocas, né? Então vou tentar trazer isso pra vocês também. Mas é isso, gente. Obrigado mesmo por terem ouvido, por terem compartilhado. Fico muito, muito, muito feliz. E a gente se vê de novo muito em breve, tá? Um beijão pra vocês. Tenham uma ótima semana. Beijos!